Treliças fazem parte da nossa vida muito mais do que você imagina, até mesmo em vigas de concreto. E isso foi o que Mosh observou em 1909, ao enxergar em uma viga de concreto as tensões de tração e compressão em um modelo ideal de bielas comprimidas e tirantes tracionados, que configuram em uma treliça ideal de Howell, onde pelas linhas tracejadas podemos entender o comportamento de compressão e pelas linhas contínuas podemos entender um comportamento de tração. Ou seja, assim como num bloco de fundação, temos bielas comprimidas que tracionam um tirante e assim temos os montantes verticais que estão pendurando e segurando esse carregamento. Eu queria falar um pouquinho sobre alguns tipos de treliças e eu quero começar falando pela treliça Pratt. A treliça Pratt ela é muito usual pela sua característica de ter diagonais que estão tracionadas. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que a diagonal ela é o maior elemento de uma treliça. E quando esse elemento está comprimido, nós temos um problema. É o problema de instabilidade por flambagem. Se temos esse elemento tracionado, tudo bem, nós temos uma capacidade resistente maior. Então, como identificar uma treliça Pratt? Muito simples. Uma treliça Pratt, ela terá, olhando da extremidade para o centro, as diagonais inclinadas para baixo. Sempre da extremidade para o centro, diagonais inclinadas para baixo. Quando temos essa configuração, ela terá as suas diagonais tracionadas. Importante para esforços gravitacionais. Se você vai fazer uma treliça de cobertura e tem sucção de vento, uma inversão desse esforço gravitacional, então alterará a diagonal que estava tracionada, comprimirá. Mas para esforço gravitacional vale essa regra. Como qualquer viga para esforço gravitacional, banzo superior comprimido, banzo inferior tracionado, diagonais de Pratt estarão tracionadas e os montantes? Simples, todos os montantes sempre têm o seu esforço inverso em relação à diagonal, exceto os da extremidade. Essa regra também vale para o outro tipo de treliça que eu quero falar. A treliça Howell, ela tem a sua diagonal inclinada para cima, olhando da extremidade para o centro. Isto configura essa diagonal como um elemento comprimido, o que torna ela não muito vantajosa para o uso em elementos esbeltos como elementos metálicos. Temos aí uma imagem de uma treliça Howell, mas neste caso uma treliça de madeira. A diagonal, olhando da extremidade para o centro, inclinada para cima, terá esforço de compressão. As montantes, a mesma regra da treliça Pratt, o inverso do esforço da diagonal, neste caso tracionadas. Isso para esforços gravitacionais. De Warren, ela é uma mistura. Ela é híbrida, ela tem diagonais para cima, olhando da extremidade para o centro, diagonais para baixo. Isso faz com que essas diagonais estejam comprimidas, tracionadas, comprimidas, tracionadas. Ela é muito usada em pontes e passarelas. Quando fazemos passarelas, é muito usual não colocarmos montantes. Agora, se precisamos vencer um carregamento mais severo, aí começamos a reforçá-la com montantes que servem apenas para colocarmos as transversinas em um espaçamento menor. Nesse caso, temos uma ponte ferroviária e o carregamento é muito elevado. Para diminuirmos esses apoios, colocamos esse montante vertical tracionado, que diminui esse comprimento desse banzo inferior tracionado e cria um nó intermediário para podermos carregar naquele ponto. Tenho aqui uma outra imagem, que é uma ponte muito legal, a ponte rodoferroviária em Treliça Warren. Ela está na divisa de São Paulo com o Mato Grosso do Sul, e ela é
uma ponte que tem embaixo o tráfego ferroviário e em cima o tráfego viário. Ela tem exatos 100 metros de vão para uma treliça Warren. E nesse caso temos o montante que aí também serve para colocar os espaçamentos entre transversinas menores para o carregamento dos trens que passam sobre ela. Temos aqui um gráfico de tensões e esforços feitos no Sea Engineer, que é o software que eu trabalho, e que mostra claramente isso. Banzos superiores comprimidos, banzos inferiores tracionados para esforços gravitacionais e as diagonais que se alteram entre tração, compressão, até chegar no eixo da estrutura e espelhando o mesmo comportamento. As treliças, de modo geral, são muito úteis, porque elas trabalham de forma rotulada e não transferem entre si esforços de momentos fletores. É importante você carregar e entender que os carregamentos são feitos apenas nos pontos, nos nós, para que essas barras não se comportem como uma viga fletida e não tenham internamente esforços fletores que não sejam oriundos do seu peso próprio somente. A treliça mais econômica varia entre 1/8 a 1/15 do vão, e esse é a relação altura-comprimento usual que temos em treliças de pontes, passarelas e viadutos. A treliça faz parte da nossa vida. Entender o seu comportamento é muito importante. A Pratt, a Howe e a Warren, suas diagonais e montantes, é muito fácil se perceber se está tracionado ou comprimido olhando apenas a sua configuração geométrica. Então guarde essas dicas para vocês e até o próximo vídeo.